Muito bem, minha gente. Estamos aqui para mais uma aula na nossa turma de fiscal. E nossa aula hoje é para tratar de acento também, né? Já que estávamos falando de acentuação. Só que um acento muito importante que derruba muita gente em prova, não é, gente? O acento grave, que chamamos de crase. Na verdade, vamos logo entender bem claramente que o nome do acento é acento grave, né? O nome do acento não é crase. Crase, gente, é o fenômeno que acontece para que usemos aquele acento. Então, é um fenômeno. Crase, na verdade, é uma palavra de origem grega que significa fusão. Crase quer dizer fusão. Fusão de dois elementos. Desses dois elementos que se fundem, vem o acento. Normalmente, os alunos acham que pode ser qualquer elemento. Não, são fonemas iguais. Por exemplo, a preposição a com o artigo definido a ou as. Os dois se fundem ali e resulta o acento. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu escreva assim: pedi ajuda às pessoas que passavam. Pedi ajuda às pessoas. Eu falo assim, pedi ajuda às? Não. Eu escrevo assim, pedi ajuda às pessoas. Também não. Então, é exatamente para que eu não tenha que falar e para que eu não tenha que escrever assim, que existe o acento. Eu fundo, por isso que eu estou explicando que crase é uma palavra de origem grega que significa fusão. Eu fundo a preposição a esse artigo definido as, desta fusão vem o acento. Então eu escrevo, pedi ajuda às, com crase, pessoas que passavam. Eu fundi a preposição a ao artigo definido as, dessa fusão vem um acento. Então, por isso que é tão... Eu digo que crase, gente, não é decoreba. Crase não é decoreba. Eu digo que crase é lógica. É você entender o que está acontecendo ali naquela frase. É 2 mais 2. Eu tenho a preposição e tenho um artigo depois? Tenho. Os dois se fundem e vem o acento. Ah, não, eu só tenho preposição nessa frase, não tem artigo. Então, não vai ter crase. Por quê? Preposição não está sozinha? Está. Então, houve alguma fusão se a preposição está sozinha? Ah, não, se a preposição está sozinha, não houve fusão. Então, pronto, não tem acento. Ou então, aqui eu não tenho preposição, eu só tenho o artigo. Exemplo, encontrei as pessoas no jardim. As aí é artigo definido que eu usei antes do substantivo pessoas. Encontrei as pessoas. Aí eu não tenho preposição. O artigo está sozinho. Então, a minha pergunta, vamos colocar crase nesse as? Claro que não. Por quê? Porque esse as é artigo sozinho. Crase quer dizer fusão. Então, por isso que eu digo que não é decoreba, é lógica. É 2 mais 2. Ou você tem os dois elementos se fundindo, ou você não tem crase. Eu tenho só a preposição, então não tem ninguém ali se fundindo a ela. Eu tenho só o artigo, também não temos ninguém ali se fundindo a ele. Então, se você tem preposição sozinha, se você tem artigo sozinho, nada de crase. Você tem crase quando você tem a fusão de dois. A preposição com o artigo. Ou então, a preposição a, é sempre a preposição a, tá? Com o a do aquele, o a do aqueles, o a do aquela, o a do aquelas, o a do aquilo. Peraí, Augusto. Você está querendo me dizer que eu posso ter crase em aquele? Claro, claro. Se houver uma preposição a antes dele, que vai se fundir a esse a do aquele, o aquele vai ter crase. Dou um exemplo. Olha que legal isso. Eu quero que você entenda. Eu não quero que você decore isso. Quando é para decorar, eu digo, decora! Quando é para entender, eu digo, não precisa decorar. Eu quero, repito, que você entenda. Vamos supor que eu queira escrever a frase assim: visitei aquele museu. Pensa, visitei aquele museu. Existe alguma preposição a aí? Pensa no verbo. Quem visita, visita alguém. Quem visita, visita algum lugar. O verbo visitar pede preposição a? Na verdade, ele não pede preposição nenhuma. Ele é um verbo que nós chamamos de transitivo, não é? Transitivo direto. É aquele verbo que não pede preposição nenhuma. Quem visita, visita alguém. Quem visita, visita algum lugar. O verbo visitar não pede preposição. Então, quando eu escrevo
visitei aquele museu, aquele aí é um pronome demonstrativo sozinho, não tem preposição se fundindo a ele. Então, não teremos crase. Agora, e se a frase fosse assim? Olha bem, dirigimos-nos àquele museu. Dirigimos-nos àquele museu. Pensa no verbo. Quem se dirige a. A preposição a que o verbo exigiu vai se juntar ao a do aquele, e essa preposição a mais o a do aquele se juntam e resulta no acento. Então, aí eu vou escrever dirigimos-nos àquele museu com crase obrigatória. Se você não puser o acento grave no aquele nesta frase, você erra. Então, vamos lá. Arrumando a bagunça. Crase é uma palavra de origem grega que significa fusão. O nome do acento é acento grave. Tá. Agora, o principal, entender o seguinte. Para que eu tenha aquele acento, para que eu use aquele acento, eu preciso dos dois elementos. Por isso, ponha isso na sua cabeça. Por isso o nome é crase. E crase quer dizer fusão. Ou você tem dois elementos ali se fundindo para resultarem no acento, ou se você tem um só a preposição ou só o artigo, não temos crase. Tá certo? Bom. Os alunos dizem assim, Augusto, eu decorei que antes de nome próprio masculino não temos crase. Antes de nome próprio masculino, antes de nome próprio masculino. Aí eu digo assim, eu pergunto assim a um aluno, tudo bem, você decorou, tudo bem. Eu respeito, né, quem quis decorar, mas é tão bom entender o que acontece em vez de decorar, não é? Quando temos que decorar, não tem jeito, eu digo decora. Mas quando podemos entender, é tão melhor, não é? Gente, presta atenção. Se eu digo assim para você, entreguei o documento a Paulo. Antes do nome próprio masculino não tem. Eu decorei isso, Augusta. Mas por que não tem? Sei lá, eu decorei. Eu quero que você entenda. Pensa, quem entrega o documento a alguém. Preposição eu tenho. O verbo pede, né? Quem entrega o documento a. Então, a preposição eu tenho. O que vem depois é o nome masculino, Paulo. Minha gente, se eu quisesse usar um artigo definido antes do nome Paulo, qual seria o artigo? O, né? E aí eu teria a mais o. Também não teria crase. Eu diria, entreguei o documento ao Paulo. Então, é por isso que antes do nome masculino não tem crase. Porque se você quiser usar o artigo, será o artigo definido o, e a mais o não dá crase, dá ao. Agora, presta atenção. E se fosse assim? Aliás, essa é uma exceção, depois nós vamos ver. Antes do nome próprio masculino, nós só teremos crase em uma situação, que é uma exceção, na verdade, quando nós podemos subentender a expressão a moda de, a maneira de, antes do nome. Por exemplo, ele nos emocionou. Ele fez um gol a Pelé. Um gol a Pelé. Esse A antes do nome masculino, Pelé. Mas eu consigo subentender um gol à moda de Pelé, a maneira de Pelé, aí tem crase. Um gol à moda de, a maneira de Pelé. Então, um gol a Pelé com crase. Então, antes do nome próprio masculino, só teremos crase nessa exceção, que possamos subentender as expressões à moda de, a maneira de. Tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no nosso material. Então, vamos. Dá-se o nome de crase ao fenômeno que ocorre para que usemos o acento. Aí eu expliquei, ó, crase é uma palavra de origem grega que significa fusão. Dois elementos se fundem e dessa fusão resulta o acento. Veja, solicitei àquela perita o laudo. Presta atenção. Eu solicitei o quê? O laudo. Eu solicitei o laudo a quem? A preposição, depois aquela perita, aquela pronome. Para que eu não tenha que escrever assim, gente, e para que eu não tenha que falar assim, solicitei a aquela perita o laudo. Eu não falo assim, a aquela, e não escrevo assim. Exatamente por quê? Porque existe o acento grave na língua. Esta preposição a se funde ao a do aquela, e desta fusão vem o acento. Então,
Aqui está. Solicitei àquela perita o laudo com crase, porque é a preposição daqui mais o a do aquela. Tá certo? Muito bem. É condição para que se use o acento que se encontrem os dois elementos. Foi o que eu disse. Eu preciso ter os dois elementos, porque se eu só tiver um, eu não vou ter fusão de nada com coisa alguma. Sim ou não, gente? Ou eu tenho preposição mais artigo, ou eu tenho a preposição mais o a do aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Porque se eu só tiver a preposição, não vai ter fusão nenhuma. Se eu só tiver o artigo, ou se eu só tiver o pronome, também não vamos ter fusão nenhuma. Então, ou você tem os dois se fundindo ali, ou esquece. Tá bom? Muito bem. Agora, que elementos são esses, ó, que se fundem para que nós tenhamos o acento? Vejamos. A preposição a mais o artigo definido, que pode ser a ou as, tá? Singular ou plural. Por exemplo, eu posso dizer assim: entreguei o livro à aluna. Quem entrega o livro a. Antes de aluna, eu uso o artigo definido a. Então, a mais a. Entreguei o livro à aluna. Ou então, a mais as. Entreguei o livro às alunas. Entreguei os livros às alunas. Quem entrega os livros a. Antes de alunas, eu usei o artigo as. Então, a mais as. O as com acento. Entendido? Muito bem. Ou então, a preposição a mais o a do aquela ou do aquelas, do aquele ou do aqueles, do aquilo. Augusta, crase em aquilo fica esquisito, né? Não fica nada esquisito, gente. Se eu digo assim, ó, dei atenção àquilo que ouvi. Dei atenção àquilo que ouvi. Se você escrever esta palavra sem acento, você erra. Por quê, Augusta? Para e pensa. Aí existe uma fusão. Olha só. Quem dá atenção a. A preposição obrigatória. Esta preposição a se junta ao a do aquilo. Então, a mais a do aquilo, aquilo com crase. Dei atenção àquilo com crase que ouvi. Tá bom, minha gente? Muito bem. Então, vamos em frente. Então, vamos ver os exemplos aqui, ó. Oferecemos uma taça de vinho à convidada. Olha aqui, eu tenho a preposição a mais o artigo definido a. Pensa assim, ó. Pensa assim. Quem oferece a taça de vinho, oferece a alguém. Antes de convidada, eu uso o artigo definido a. Então, a mais a. Acento no a. Pedimos informações às pessoas. Quem pede informações a. Esse S aqui, você está vendo um S aqui, ó? Está me mostrando que eu usei o artigo as antes da palavra pessoas. Então, eu tenho a mais as. Então, o as com acento. Fiz perguntas àquele mestre. Quem faz perguntas a. Preposição. Essa preposição, olha aqui, se junta ao a do aquele e vem o aquele com crase. Dei atenção àquelas crianças. Quem dá atenção a. Essa preposição se junta ao a do aquelas. Então, dei atenção àquelas crianças com crase. Encontrei aquele amigo de infância. Presta atenção. Aquele aí está sem acento. Claro, encontrei aquele amigo. Quem encontra, encontra alguém. O verbo encontrar pede alguma preposição? Não. Existe alguma preposição se fundindo aquele pronome aquele? Não. Por isso que o aquele está sem acento. Agora, continua lendo. Encontrei aquele amigo de infância e dei aquele momento grande importância. Eu dei o quê? Grande importância. A que? Preposição mais o a do aquele. Então, eu dei grande importância àquele momento. Aqui eu tenho a preposição a se fundindo ao a do pronome aquele. Então, a mais o a do aquele, aquele com crase. Então, eu acho, né? Eu aconselho que você tente seguir pela linha do entendimento. Crase é um dos assuntos que eu digo assim, não é pela decoreba. Você precisa entender o que está acontecendo ali para que aquele acento entre ali ou não entre. E o segredo de tudo é isso. Crase quer dizer fusão,
né? É uma palavra de origem grega que significa fusão, e aí está o segredo de tudo. Ou você tem a fusão de dois elementos e dessa fusão vem o acento, ou você não tem a fusão, você tem um só. Se é um só, não existe fusão, e aí não tem acento. Então vamos em frente. Atenção. Já falei dessa regra, vamos ler. Usaremos o acento grave antes de nomes próprios masculinos, quando pudermos subentender as expressões à moda de e à maneira de antes do nome. Ele fez um discurso a Rui Barbosa, rebuscado, ininteligível. Gente, Rui Barbosa é nome próprio masculino, mas eu vou colocar crase? Vou, porque eu subentendo ali um discurso à moda de Rui Barbosa. Ok. Almocei um tutu à mineira e um filé a Oswaldo Aranha. Aqui é nome próprio masculino, Oswaldo Aranha. É um filé à moda de Oswaldo Aranha. Eu aproveitei para colocar o tutu à mineira e quero aproveitar para falar de algumas comidas, né? Os alunos têm dúvida quando precisam escrever. Um tutu à mineira, na verdade, é um tutu à moda mineira. Um bife à parmegiana é um bife à moda parmegiana. Um espaguete à bolonhesa é um espaguete à moda bolonhesa. Um angu à baiana é um angu à moda baiana. Uma guarnição à francesa é uma guarnição à moda francesa. Enfim, todos eles eu subentendo a moda de, tudo com crase. Angu à baiana, tutu à mineira, frango, espaguete à bolonhesa, bife à parmegiana, todos com crase. Guarnição à francesa, agora. Para tudo. Bife a cavalo e frango a passarinho não tem, gente. Pelo amor de Deus, não existe bife à moda do cavalo e não existe frango à moda do passarinho. Então é óbvio que frango a passarinho e bife a cavalo não tem, gente. Tá certo? Muito bem. Vamos em frente. Escrevi poemas a Drummond. Eu escrevi poemas à moda de Drummond com crase no a Drummond. Muito bem. Agora, essa segunda regra, ela é muito importante. Eu quero que vocês aprendam de uma vez por todas, porque ela já caiu várias vezes em prova. Quando você usa uma expressão com palavras repetidas, por exemplo, cara a cara, dia a dia, semana a semana, mês a mês, frente a frente, pouco a pouco, não temos crase. Por que, Augusta? Olha que legal. Quando eu digo assim, ele ficou cara a cara com o ladrão. Cara a cara. Antes da primeira cara aí, eu usei algum artigo? Não. Então, por que eu usaria artigo antes do segundo cara? Esse a é só a preposição. Cara a cara, frente a frente, semana a semana, mês a mês, pouco a pouco, dia a dia. Todos sem acento. Eu me lembro de uma prova que houve para delegado, se não me engano, e havia umas frases que os alunos deveriam julgar em certas ou erradas de acordo com o padrão da língua, culto da língua. E eu me lembro que derrubou muita gente uma frase que começava assim, pouco a pouco a população reconhecia naquele governante, pouco a pouco, estava com crase. O aluno que soubesse isso, ele nem terminava de ler a frase. É isso que eu digo. O aluno que tem segurança em alguns pontos, ele já ganha tempo. Porque ele vai olhar aquele pouco a pouco ali, ele vai pensar, peraí, pouco a pouco, palavras repetidas. Esse A não pode ter acento. Estava com acento, ele já marca errado e vai para outra questão. E aí é o que eu digo, Augusto, mas o que interessa é gabaritar. Eu sei que o que interessa é gabaritar, mas quando você gabarita com tempo rápido, você ganha tempo para as questões mais longas, para as questões mais difíceis. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu gabaritei. Quanto tempo você levou nessa questão do pouco a pouco? Há uns 4 minutos eu li, pensei e tal, voltei ao texto. Sinto dizer, mas você não sabia isso. Porque se você soubesse essa regra, você não voltava ao texto, você não levaria 4 minutos para dizer que estava errada. Você ia olhar logo no início, pouco a pouco, com crase, errada. E você já ia para outra questão. Você não levaria 30 segundos, que dirá 4 minutos. O que interessa é gabaritar. Eu sei que o que interessa é gabaritar, mas quando você ganha tempo em algumas questões, repito, isso é matemático, sobra mais tempo para aquelas questões mais longas, mais capciosas, mais difíceis, às vezes até questões de cálculo, de outra matéria lá, que levam tanto tempo do candidato. É isso. Se você economizou tempo numa questão dessa, você ganha para outra. É matemático isso, gente. Então, não é questão de, o que interessa é gabaritar. Eu sei que o que interessa é gabaritar, mas se você ganha tempo, e isso tem nome, segurança.
A frase poderia ter 4 ou 5 linhas, ser um período longo. Ela começava, eu não me lembro da frase toda, claro, mas eu me lembro que ela começava com pouco a pouco, com crase. O aluno, quando lesse pouco a pouco, ele já marcava assim, errado, e passava para outra. Sim ou não, gente? Muito bem, então vamos lá, vamos em frente. Então, não usaremos o acento entre palavras repetidas. Pouco a pouco, ele aprende pouco a pouco o que fazer, sem crase. Ficamos cara a cara no teatro, sem crase. Aprendi semana a semana o quanto era importante estudar, sem crase. Ok? Muito bem. E a regra número 3 aí, eu quero falar dessa regra, ela é muito importante, gente. Por 2 razões. Primeiro, porque ela cai muito em prova. Segundo, que você usa muito quando escreve. Essa regra diz o seguinte: quando você escreve e você usa na sua frase, quer usar na sua frase, uma expressão adverbial. Augusto, não sei o que é isso, não. Vou explicar. Uma expressão adverbial é uma expressão que mostra uma circunstância. Adverbial não é de advérbio. A circunstância pode ser tempo, a circunstância pode ser causa, a circunstância pode ser consequência, pode ser finalidade, não importa. Qualquer circunstância. Muito bem. Lugar. Se esta expressão adverbial que você vai usar vem com o a, seguido de palavra feminina, você vai usar crase. Vou dar um exemplo, bem fácil. Olha aqui que legal, vou dar 2 frases, olha a diferença entre as duas. A noite estava belíssima. Saímos para passear. A noite estava belíssima. O que estava belíssima? A noite. A noite aí é o sujeito dessa frase? É. No sujeito não temos crase. Agora, olha a diferença dessa frase que eu vou dar. À noite, decidimos sair para passear. À noite, decidimos sair para passear. Nós decidimos sair para passear quando? À noite. Isso aí é uma expressão adverbial de tempo? É. Com palavra feminina? Sim, noite. Então, à noite, decidimos sair para passear com crase. Então, vou repetir. Só teremos crase quando for uma expressão adverbial, uma locução prepositiva, né, com preposição, mas a condição é que seja com palavra feminina. Vou dar outro exemplo. Ele saiu às pressas. Ele saiu como? Às pressas. É uma expressão adverbial? É, de modo, né? Como ele saiu. Pressa é palavra feminina? É. Então, às pressas com crase. Vou dar outro exemplo. Eu aguardei meu amigo à entrada da loja. Eu aguardei meu amigo onde? À entrada da loja. Expressão adverbial de lugar, com palavra feminina, entrada, com crase no à, entrada da loja. Deu para entender? Então vamos dar uma olhada. Ó. À noite, estávamos à porta de casa, esperando pelos amigos. Nossa, Augusta, uma frase pequena e 2 vezes crase, eu já ia achar alguma coisa esquisita, tá vendo? Por isso que eu digo, ou sabe ou sabe. Olha aqui a frase. Nós estávamos, presta atenção, nós estávamos esperando pelos amigos onde? À porta de casa. Expressão adverbial de lugar com palavra feminina, porta. Então tem crase. E nós estávamos esperando pelos amigos quando? À noite. Expressão adverbial de tempo com palavra feminina à noite. Então, 2 acentos. Um, expressão adverbial de tempo. O outro, uma expressão adverbial de lugar. Muito bem. Eles riem à toa. Não é uma expressão como eles riem, de modo à toa. Palavra feminina, então, à toa com crase. Eles estavam apostos, porém vestidos à paisana. Olha que legal isso. Apostos e à paisana. Os 2 são expressões adverbiais. Estavam vestidos como? À paisana. E eles estavam como? Apostos. Apostos, palavra masculina, não tem crase. E a paisana? Paisana, palavra feminina, por isso tem crase. Muito bem. À saída de casa, encontraram um bebê abandonado à espera de alguém que o acolhesse. Gente, eles encontraram um bebê abandonado onde? À saída de casa. Expressão adverbial de lugar com palavra feminina. Saída. Muito bem. E o bebê estava como? Em que situação? À espera de alguém. Expressão com palavra feminina. Espera, com crase. Agora, presta atenção. E se a frase fosse assim?
A espera pelo voo atrasado foi cansativa. Olha que legal. A espera pelo voo atrasado foi cansativa. O que foi cansativa? A espera pelo voo. Aí não é o sujeito da frase? É, aí não tem. Agora, eles estavam à espera do voo. Eles estavam como? À espera do voo. Aí é uma expressão com palavra feminina. Espera. Tem crase. Percebeu? Muito bem. Fiz tudo às pressas, porém tudo saiu a contento. Que legal. Às pressas e a contento. Duas expressões adverbiais de modo. Como eu fiz tudo? Às pressas. Só que pressa é palavra feminina, então às pressas com crase. Mas tudo saiu como? Outra expressão de modo. A contento. Só que contento é palavra masculina, não tem crase. Tá certo? Muito bem. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui. Se eu digo assim, gente, presta atenção. A disposição que ele tinha para treinar era invejável. Olha bem, a disposição que ele tinha para treinar era invejável. O que era invejável? A disposição que ele tinha. Isso aí não é um sujeito? É, então não tem crase. Agora, se eu digo assim, ele estava à disposição dos atletas para treinar. Olha lá a diferença. Ele estava à disposição dos atletas para treinar. Ele estava como? À disposição dos atletas, aí a expressão com palavra feminina, disposição. Então, à disposição dos atletas. Muito bem. Outro exemplo. A medida que usou para preparar, sei lá, o drink foi adequada. A medida que usou foi adequada. O que foi adequada? A medida. É o sujeito, não tem crase. Agora, se eu digo assim, à medida que come doces, engorda. À medida que come doces. Aí é uma expressão com palavra feminina. À medida que come. Aí o à medida tem crase. Então, gente, é só ter cuidado e atenção na hora que você lê as frases também, não é? Porque aquela história não é ler no automático sem interpretar o que está sendo dito ali. Eu quero falar uma coisa com você antes de terminarmos essa aula, porque temos outra ainda de crase, mas, por exemplo, gente, você me ouviu dizendo que crase quer dizer fusão. Fusão de preposição a com artigo a ou as. Fusão da preposição a com o pronome aquela, aquelas, aquele, aqueles, aquilo, não é isso? Muito bem. Aí eu pergunto a você, se eu digo assim, dei atenção a cada pessoa que me procurou. Dei atenção a cada pessoa. Vai ter crase nesse a cada pessoa? O aluno precipitado pensa assim, quem dá atenção a. Cada pessoa aí é feminino, então tem. Não, não tem. Dei atenção a cada pessoa que me procurou sem crase. Por que, Augusta? Minha gente, quem dá atenção a. A preposição eu tenho. Agora, a minha pergunta é a seguinte, por isso que eu falei de lógica, que não é decoreba, é lógica. Antes da palavra cada, porque é cada pessoa, né? Antes da palavra cada, você pode usar um artigo? Não sei, Augusta, tente fazer uma frase colocando o artigo definido antes da palavra cada. Exemplo, a cada aluno trouxe o seu vade-mecum. A cada aluno trouxe? Não, né, Augusto? Eu digo cada aluno trouxe. É verdade. Antes da palavra cada, eu não uso o artigo nunca. Então, a minha pergunta, presta atenção, ó, olho no olho aqui. A minha pergunta é, se antes da palavra cada, você não usa artigo, quando eu vou ter crase antes da palavra cada? Crase não é a preposição mais o artigo? É. Eu não posso usar o artigo antes da palavra cada. Então, quando eu vou... Aliás, nem artigo, nem pronome. Eu não digo aquele cada aluno, aquela cada aluna. Não existe isso, né? Bom, resumo. Então, se eu não uso esses elementos antes da palavra cada, quando eu terei crase antes da palavra cada? Nunca. Nunca, sem exceções. Porque se eu não uso artigo antes da palavra cada, e eu encontro um a antes desse cada, esse a é preposição sozinha, preposição sozinha. E preposição sozinha não é fusão de nada com coisa alguma. É óbvio que não teremos crase. Vou dar um outro exemplo. Se eu digo assim, ó, fiz elogios a qualquer atriz presente.
Fiz elogios a qualquer atriz. Quem faz elogios a. Antes da palavra qualquer, eu uso artigo? Eu digo a qualquer atriz merece o meu respeito? Não. Eu digo qualquer atriz merece. Eu não uso artigo antes da palavra qualquer. Quando eu vou ter crase antes da palavra qualquer? Nunca. Fiz elogios a qualquer atriz. Sem crase. Não teremos crase nunca antes da palavra qualquer, porque não usamos artigo antes da palavra qualquer. E crase é a fusão da preposição com artigo. Tá certo, gente? Eu quero que você entenda a crase, eu não quero que você decore, tá bom? Existem algumas palavras que não admitem que nós usemos antes delas artigos definidos, por exemplo. Então, se crase é preposição mais o artigo e estas palavras não admitem artigos definidos antes delas, eu não terei crase antes dessas palavras, como cada, qualquer, quaisquer, algum, alguma, alguns, algumas. Eu uso artigo antes de algum ou alguma, eu digo as algumas, a, o, algum, não. Então, quando eu vou ter crase antes de algum, alguma, alguns, algumas? Nunca. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Não uso artigo antes deles, não terei crase antes deles. Todo, toda, todos, todas. Eu uso artigos antes desses pronomes, eu digo as todas as pessoas vieram. Eu digo os todos os livros? Claro que não. Então, esqueça a crase antes desses pronomes. Então, olha só. Cada, qualquer, quaisquer, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, algum, alguma, alguns, algumas, todo, toda, todos, todas. Veja, alguém, não uso artigo antes de alguém. Ninguém, não uso artigo antes de ninguém. Então, cujo, cuja, cujos, cujas, não uso artigo antes desses verbos, desses pronomes. Então, antes desses pronomes que não admitem artigo, eu nunca terei crase. Por exemplo, isso aí é um terror do Facebook. Você. As pessoas usam acento grave antes de você. Desejo a você tudo de melhor, né? Mensagem de aniversário. Aí as pessoas colocam crase nesse a você. Não tem, gente. Augusta, mas quem deseja tudo de bom, deseja a alguém. Eu sei. Preposição a você tem. Você não tem artigo. Como assim, Augusta? Crase não é preposição mais artigo? É. Você usa artigo antes do pronome você? Você diz, você está muito linda? Claro que não. Você diz, você está muito linda. Então, se eu não uso artigo antes do você, eu jamais terei crase antes de você. Aliás, para tudo. Desejo a ela boa prova. Aí a pessoa vai e coloca crase em a ela. Não tem. Augusta, mas ela é feminino. Não importa ser feminino. O problema aí não é ser feminino. Quem deseja sorte, quem deseja boa prova, deseja boa prova a alguém. Preposição eu tenho. Repito, antes do pronome ela, eu uso artigo, eu digo a ela fará prova amanhã? Não, eu digo ela fará prova. Então pronto. Se eu não uso artigo antes do pronome ela, eu não terei crase antes do pronome ela. Aliás, antes de nenhum pronome reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Nunca teremos crase antes desses pronomes. Gente, antes dos pronomes de tratamento, você, vossa excelência, vossa senhoria, vossa majestade, vossa eminência, vossa magnificência, vossa reverendíssima, você usa artigo antes desses pronomes? Não. Então nunca teremos crase antes de vossa excelência, vossa senhoria, vossa majestade. Nunca. Uma outra coisa que os alunos dizem assim para mim, eu decorei, Augusta, antes de verbo não tem crase, antes de verbo. Decorei. Aí eu digo assim, mas não precisa decorar, é só entender. Você usa artigo definido antes de um verbo? Não. Então esquece crase antes de verbo. Nunca, sem exceções, não temos crase antes de verbo. Tá bom? Depois nós temos que falar do acento facultativo, que é aquela história de quando eu posso usar ou não, eu escolho. Daqui a pouco, vamos lá. Então, aqui, fechamos. Agora nós vamos falar do paralelismo, gente. Augusto, o que é paralelismo? Gente, paralelismo é o seguinte. Quando nós escrevemos, que nós mantenhamos ali as ideias, por isso o nome é paralelismo, que nós mantenhamos ali as ideias paralelas. Como assim? Quando nós aprendemos crase lá na escola,
Na verdade, já falaram de paralelismo conosco, só que sem dizer que aquilo era paralelismo. Eu não sei se você se lembra, quando nós aprendíamos crase envolvendo nomes de lugar. Vou a São Paulo, vou a Paraíba, vou a Curitiba, vou a Manaus. Lembra disso? Muitos alunos aprenderam assim. Use um verso. Se venho da, crase no A. Se venho de, crase para quê? Como é que é, Augusta? Isso mesmo. Muitos alunos aprenderam assim. Se venho da, crase no A. Se venho de, crase para quê? Quando você diz assim, ó, venho da Paraíba, o que você usou aí foi a preposição de com o artigo definido a, não foi? Da é de mais a. Então, quando eu digo vou a Paraíba, o paralelismo está aí. Se eu usei preposição com artigo em venho da Paraíba, eu vou usar preposição com artigo quando eu digo vou a Paraíba. Por isso que o versinho diz se venho da, crase no a. Porque aí eu tenho de mais a e vou ter a mais a. Se eu digo venho de Curitiba, eu só usei a preposição de. Então, quando eu digo eu vou a Curitiba, eu também só vou usar a preposição a. Não temos crase. Por isso, se venho de, crase para quê? Deu para entender, gente? Então, olha só. Se venho da, crase no a, porque é de mais a e a mais a. Se venho de, crase para quê? Porque se venho de, eu usei só a preposição de. Então, essa preposição a, vou a Curitiba, por exemplo, venho de, vou a Curitiba. É só preposição, não tem acento. Então, a pergunta dos alunos é, Augusto, então essa história do versinho funciona? Eu digo, funciona. Pode usar que funciona. Eu só quero que você entenda por que funciona. Por causa do paralelismo. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos a São Paulo. Veja que eu digo, venho de São Paulo. Se eu só usei preposição aqui, aqui eu vou usar só preposição, por isso não tem acento. Vamos a Pernambuco, venho de Pernambuco. Se eu disse de Pernambuco, só preposição, eu vou dizer vamos a Pernambuco, só preposição. Vamos a Paraíba, venho da Paraíba. Gente, da Paraíba, olha aqui. É de mais a, não é? Então, vamos a Paraíba, é A mais A, por isso que tem crase, ó. Aqui é D mais A, aqui é A mais A. Vamos à Bahia, venho da Bahia. Da Bahia, olha aqui, é preposição mais artigo. Então, aqui vai ser preposição mais artigo e vai ter acento. Deu para entender? Então, repetindo, por isso que o verso funciona. Se venho da, olha aqui. Se venho da, crase no A. Se venho de, crase para quê? Se eu digo venho de, eu só usei preposição. Então, quando eu digo vamos a, eu tenho só preposição, não houve fusão de nada com coisa alguma. Quando eu digo venho da, é de mais a. Então, eu digo vamos a, é a mais a, vai ter crase. Tá certo? Muito bem. Augusta, essa história de paralelismo é só com o nome de lugar? Eu digo, não. Eu vou mostrar agora a você outros casos. Aliás, é um caso que cai muito em prova. Quando você diz assim, de segunda a sexta estudarei português. De segunda a sexta. Aí a pessoa vai e coloca a crase nesse A. Já errou. Por quê, Augusta? De segunda a sexta, isso não é o período da semana em que você vai estudar? Muito bem. O que você usou antes de segunda? De segunda a sexta. Você usou a preposição de. Preposição sozinha. Então, antes do sexta, você vai usar preposição sozinha. Aí você põe de segunda a sexta com crase. Quebrou o paralelismo. Qual é a lógica? Antes de segunda, você usou só a preposição de. Antes de sexta, você usou preposição a com artigo definido a. Por isso que você colocou crase. Então, qual a lógica de só usar a preposição com a segunda e usar a preposição com o artigo sexta? Porque a sexta é mais legal do que a segunda? Gente, claro que não. Então, ou você usa só preposição nas duas, de segunda a sexta, sem crase. Ou você faz assim, da segunda, aí você usou de mais a sexta, e aí você usa a mais a e põe crase. Deu para entender? Isso é o paralelismo. Então, olha só. De segunda a sexta, tá vendo? Só preposição, só preposição. Ficaremos na biblioteca das 8 às 11. Então, aqui, ó,
preposição com artigo, preposição com artigo. Da terça à quinta, estaremos no escritório de 3 às 6 horas. Vamos lá. Da terça é D mais A. Então, a quinta é A mais A. Preposição com artigo e preposição com artigo. Estaremos no escritório de 3 às 6 horas. Aqui é só preposição, aqui é só preposição, sem acento. Do início da campanha à última semana. Gente, do início é D mais O, preposição mais artigo. A última semana, preposição mais artigo, A mais A, crase nesse A. Tudo saiu como prevíramos. A campanha visava a informação, a redução de doenças, aos projetos de modernização das escolas. Gente, a campanha visava, o verbo visar com sentido de almejar, pede a preposição a. Então, a campanha visava a quê? Aí eu tenho a mais a, antes de informação, acento aqui. A mais a redução, acento aqui. E a mais os, aos projetos. Tá certo? Muito bem. Então, eu usei preposição com artigo aqui, preposição com artigo aqui e preposição com artigo aqui. Todos fizeram referência à qualidade de vida e ao relacionamento humano. Ó, quem faz referência a. Então, A mais a qualidade. E A mais o, ao relacionamento. Preposição com artigo aqui e preposição com artigo aqui. Ele dedicou o trabalho a quê? A campanha de alimentos, A mais A, em especial as campanhas de vacinação, A mais as, acento nesse as. Muito bem. Tá, agora peraí, vem comigo. Bom, Augusta, eu me lembro de ter decorado uma regra assim. O A no singular, antes do feminino plural, não tem acento. O A no singular, antes do feminino plural, não tem acento. É verdade isso? Eu digo mas eu quero que você entenda por que é verdade. Olha só, quando eu digo assim, olha bem, fiz elogios às atrizes em cartaz. Fiz elogios às atrizes. Eu penso assim, quem faz elogios a, preposição. As atrizes, esse S ao lado do as está me mostrando que eu usei o artigo definido as antes da palavra atrizes. Então, eu tenho preposição a mais o artigo as. Os dois se fundem, a preposição a com o artigo as. E o que vai acontecer? Fiz elogios às atrizes com crase. Agora, se eu escrevesse assim, fiz elogios, olha bem, fiz elogios a atrizes. A atrizes. Quem faz elogios a. A preposição a continua. Agora, presta atenção como tem lógica isso. Você não precisa decorar que o A no singular, antes de um feminino plural, não tem crase. Por que que não tem? Fiz elogios a atrizes. Quem faz elogios a. Preposição obrigatória. Atrizes não está no plural? Está. Se eu quisesse usar um artigo definido antes da palavra atrizes, qual seria o artigo? As. E eu teria o que ao lado desse A? Um S. Olha bem, fiz elogios às atrizes. Tem o S. Então, é porque eu usei a preposição a mais o artigo definido as. Então, eu fiz elogios às atrizes com crase. Agora, fiz elogios a atrizes. Por que que esse A no singular seguido do feminino plural não tem crase? Eu quero que você entenda. Quem faz elogios a. A preposição eu tenho. Atrizes está no plural. Eu não tenho um S ao lado deste A, porque eu não usei o artigo. Eu não quis usar o artigo antes da palavra atrizes. Aquele A ali é preposição sozinha. Preposição sozinha não é fusão de nada com coisa alguma. Não tem crase. Então, entenda, por que que quando você tiver o A no singular, seguido de um feminino plural, não haverá crase? Porque aquele A é preposição sozinha. Vou dar outro exemplo. Fui contrário, olha bem, vai pensando aí, se tem ou não tem. Fui contrário às decisões do diretor. Fui contrário às decisões do diretor. Aí você pensa,
Quem é contrário a. Se eu escrevi as decisões, existe aí o artigo definido as. Então, quem é contrário a. As antes de decisões, eu juntei os dois, ficou AS. Fui contrário às decisões com crase. Aí eu mudo a frase. Fui contrário a decisões do diretor. Fui contrário a decisões do diretor. Quem é contrário a, preposição eu continuo tendo, mas eu não tenho o S ao lado do a. Por quê? Porque eu não quis usar o artigo antes da palavra decisões. Então, este a aí é preposição sozinha. E preposição sozinha, eu digo assim, canta esse mantra. Preposição sozinha não recebe acento. Preposição sozinha não recebe acento. E por que não recebe acento? Ué, Augusta, porque a preposição sozinha não é fusão de nada com coisa alguma. É isso mesmo. Então, guarda. O a no singular, seguido de um feminino plural, não tem crase. Cai muito em prova. Muito. Agora, deixa eu falar uma coisa. Isso também já caiu em prova. Se eu digo assim a você, fui contrário às demissões na empresa. Fui contrário a quê? A mais as demissões, com crase. Se eu digo fui contrário a demissões, fui contrário a demissões, sem crase, tá certo? Tá. E o sentido muda. Quando eu digo fui contrário às demissões, eu estou dizendo que eu fui contrário àquelas demissões. Está definindo. Tanto está definindo que eu usei o artigo definido às, né? Agora, quando eu digo fui contrário a demissões, eu não estou definindo, eu estou generalizando, como se eu dissesse assim, fui contrário a toda e qualquer demissão. Então, se a banca disser que você pode trocar o fui contrário às demissões com crase por fui contrário a demissões sem crase, mantendo a correção gramatical, sim. Se ele disser que você pode trocar fui contrário às demissões com crase por a demissões sem crase, mantendo a correção e o sentido original, errado. O sentido muda, da ideia de generalização. Tá bom? Muito bem. Agora eu quero mostrar uma outra coisa importante, mas antes eu quero falar com vocês sobre o acento grave facultativo. Fica o aluno decorando. Gente, existe o caso de acento facultativo que eu posso usar ou não, que eu escolho? Existe. Só que eu quero que você entenda também por que o acento é facultativo. Por que você pode usar ou não. Gente, o primeiro é antes do nome próprio feminino. Antes do nome próprio feminino. Exemplo, fiz perguntas a Augusta. Quem faz perguntas a. Augusta é nome próprio feminino. Com crase, acerto. Sem crase, acerto. É facultativo. Por que, Augusta? Gente, sabe por que é facultativo? Porque antes do nome próprio feminino, você escolhe se quer usar o artigo ou não. Você pode dizer assim, a Augusta esteve aqui. Usei o artigo. Mas se você quiser, você diz assim, Augusta esteve aqui, sem artigo. O uso do artigo antes do nome é facultativo. Por exemplo, fiz elogios a Tereza, com crase ou sem crase. Porque se você quiser, você diz, Tereza agiu muito bem. Ou, a Tereza agiu muito bem. Você escolhe se quer usar o artigo ou não. O uso do artigo é facultativo. Então, decora isso, mas entenda. Você pode decorar, mas eu quero que você entenda. Por que o acento grave é facultativo antes do nome próprio feminino? Porque o uso do artigo é facultativo. Então, se você quiser usar o artigo, você pode usar. Se você não quiser usar, não use. Então, fiz elogios a Tereza com crase, fiz elogios a Tereza sem crase, tanto faz. Agora, uma coisa, uma observação. Presta atenção aqui, olho no olho comigo. Se o nome próprio feminino que aparecer na frase da sua prova for um nome que defina uma autoridade, uma celebridade qualquer, o acento é proibido. Porque antes dos nomes que definem autoridades, celebridades, o artigo é proibido. Se eu digo assim, a mídia fez referência a Dilma Rousseff, ex-presidente que sofreu um processo de impeachment. A mídia fez referência a Dilma Rousseff. Quem faz referência a. Dilma é nome próprio feminino, mas aí não é facultativo. Por quê? Porque é um nome próprio que define uma autoridade. Uma ex-autoridade, não importa. Não posso usar o acento grave. Então, guarda isso. Antes de um nome próprio feminino qualquer,
você pode usar o não. Se for o nome próprio que defina uma autoridade, uma celebridade, alguém com quem você não tem intimidade, o acento é proibido. Muito bem. Então, esse é um caso do acento facultativo. O outro é antes do pronome possessivo feminino, singular. Dei atenção à sua irmã. Quem dá atenção a sua irmã com crase, acertei. A sua irmã sem crase, acertei também. Por quê? Porque antes do pronome possessivo feminino, o artigo é opcional. A sua irmã é minha amiga ou sua irmã é minha amiga. O uso do artigo é opcional, então o uso do acento aí é opcional. Presta atenção, mas só antes do pronome possessivo feminino singular. Porque se eu digo assim, fiz elogios às suas ideias. Quem faz elogios a. As suas ideias é a mais as. O acento aí vai ser obrigatório. Ou então, fiz críticas a suas ideias. O a no singular e depois um feminino plural. Suas, proibido. Então, entenda isso. Fiz elogios a suas ideias, proibido. Fiz elogios às suas. Esse as é a mais as, obrigatório. E fiz elogios a sua irmã. Aí é facultativo, com ou sem. Antes do pronome possessivo feminino, singular. E temos um outro caso também, facultativo, que eu quero chamar a atenção, porque já caiu em prova. Com o até, com a preposição até, o acento é facultativo. Então, ele caminhou até a montanha, com crase ou sem crase. Eles andaram até a entrada da cidade, até a entrada, com crase ou sem crase. Facultativo já caiu em prova, tá bom? Agora, gente, com esse sentido do até, quando o até tiver com sentido de inclusive, claro que não tem, né? Por exemplo, até a aluna mais fraca gostou daquela prova difícil. Até a aluna. Esse até aí é inclusive a aluna. Aí não tem crase nesse a, né, gente? Tá bom? Muito bem. Agora vamos dar uma olhada no que eu trouxe aqui, ó. Atenção, gente. Isso aqui já caiu em prova e já derrubou muito aluno bom. Augusta, quando eu tenho que usar o acento no a que, a qual, as quais, eu fico numa dúvida. Então vamos ver essas duas regrinhas aí rapidamente comigo. Olha aqui. O primeiro aqui, gente, quando você tem o a que e você lendo a frase, você perceber que você pode substituir o a que por a qual ou por as quais. Presta atenção. Você encontrou o a que na frase. Lendo a frase, você percebe que você consegue substituir este a que por a qual, as quais. O que diz a regra? Muito fácil. O a que fica sem acento, mas o a qual e o as quais com acento. Veja comigo. Ele impôs a regra a que todos fizeram crítica. Ele impôs a regra a que todos fizeram crítica. Aí você fica em dúvida se tem acento ou não nesse a que. Troca, ele impôs a regra a qual todos fizeram crítica. Deu para trocar esse a que por a qual? Deu. Então o a que fica sem acento. E o a qual? Olha aqui, com acento. As bancas gostam de cobrar assim. Poderíamos substituir o a que da linha tal do texto por a qual, mantendo a correção e o sentido. Aí ele põe o a qual sem crase. Aí está o erro. Quando eu troco o a que por a qual ou por as quais, o a que fica sem acento, mas o a qual e o as quais vêm com acento. Muito bem. As ideias a que me referi foram ótimas. Aí você pensa, tem acento ou não tem? Deixa eu ver a regra que Augusto ensinou. As ideias a que me referi. As ideias às quais me referi. Deu para trocar esse a que por as quais? Deu. Então, o a que fica sem acento e o as quais com acento. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu troco o a que por a qual com crase, aqui eu troco o a que por as quais com crase. Muito bem. Agora a segunda regra, gente. Essa aqui é a 1, tá? Regra 1. Essa aqui é a regra 2. Essa regra 2 diz o seguinte. Quando você tem o a que... Aliás, eu quero logo que você ponha um acento aqui para não esquecer. Quando você tem o a que e você consegue trocar o a por aquela, por aquelas, você vai ter acento no a. Como é que é, Augusta? Assim, ó. Eu me opus à obra na empresa. Quem se opõe a, que é a mais a, acento nesse a. Ele se opôs, essa vírgula, na verdade, está substituindo o verbo, né? Ele se opôs, aí,
aquela que acontecia na sede do clube. Então, eu tenho um aqui e eu posso substituir só o a, porque no de cima você troca o a que por a qual ou por as quais. Você troca tudo, o a que. Nessa não, você encontra o a que, mas você troca só o a por aquela ou aquelas. Aí o a fica com crase. E se você usar o aquela que ou aquelas que, também com crase. Olha só. Eu me opus à obra na empresa. Ele se opôs àquela que acontecia na sede do clube. Então, deu para trocar esse a por aquela? Deu. Temos preposição aí? Temos, porque quem se opõe a. Então, esse a que vai ter crase. Agora, um detalhe. Se a banca perguntasse se você poderia substituir nesta frase o a que por aquela que, e ele pusesse o aquela que sem crase, estaria errado. Então, esse a que eu consigo substituir o a por aquela que, os dois ficam com acento. O a do a que e o aquela. Se você trocasse por aquela que, o aquela também com crase. Olha o outro exemplo. Nós aludimos à eleição no Rio. Gente, quem alude, alude a. Então, eu tenho a preposição a mais o artigo definido a antes de eleição. Então, a mais a, acento nesse a. Aludimos à eleição. Tá aqui. Ele, de novo essa vírgula, eu quero chamar a atenção de novo. Essa vírgula, gente, nós vamos falar disso quando falarmos de pontuação, mas eu já vou explicar. Essa vírgula é uma vírgula chamada de vírgula vicária. Ai, Augusta, tem que saber esse nome. Eu acho bom saber. Vírgula vicária. V-I-C-A-R-I-A, acento agudo do lado K. Vicária. O que significa isso? Vírgula vicária é a vírgula que substitui um elemento. Vicária quer dizer substituta. Então, é aquela vírgula que substitui um elemento na frase, normalmente um verbo. Veja aqui. Nós aludimos à eleição no Rio. Ele aludiu, essa vírgula está substituindo aludiu. Ele aludiu àquela que houve em São Paulo. Deu para trocar esse a do a que por aquela que? Deu. Então, tá lá a regra. Quando eu tenho a que e eu posso trocar por aquela que, o a que fica com crase, e se a banca propusesse a troca do a que por aquela que, o aquela com crase também. Deu para entender? Eu sei que é mais complicadinho isso aí, mas eu não poderia, gente, sinceramente, eu não poderia falar de crase com vocês e não falar disso. Sabe por quê? Augusta, mas isso cai. Eu vou dar um exemplo a você. Questão de certo e errado, de CESP. Vou dar alguns exemplos. Questão de certo e errado de CESP. A banca diz assim para você. Na linha tal do texto, o termo a que poderia ser substituído por as quais, mantendo-se a correção e o sentido. Aí a banca pergunta, então, se você poderia substituir o a que na linha tal do texto por as quais. O as quais sem crase. Aí você vai ao texto e a frase é essa. As cidades a que me dirigi eram muito frias. As cidades a que me dirigi. Aí a banca pergunta se você pode trocar o a que por as quais. As cidades às quais me dirigi eram muito frias. Posso? Posso. Só que a banca propõe esse as quais sem crase. Aí está o erro. Quando você troca o a que por a qual ou as quais, é a regra 1 aqui, ó. O as quais, ó, vem com acento. O a que fica sem, mas o as quais vem com. Então, aí estaria o erro. A falta do acento no as quais. Seria uma opção errada. Uma outra questão, eu me lembro muito bem, questão de FCC. O que é FCC? Fundação Carlos Chagas. Já fez provas para a área fiscal? Sim, já. Ela criou a seguinte questão. Assinale a alternativa que apresenta uso do acento grave inadequado. Ou seja, A, B, C, D, E, 5 frases. E ela queria que você dissesse qual a frase em que o acento grave estava errado, mal empregado. Sabe o que a banca fez? Eu não esqueço disso. Ela colocou 5 frases, todas com a que, a qual, as quais, aquela que, aquelas que. Ela não usou outra coisa de crase. Só essa regra do a que, a qual, aquela que. Só isso. Se você não soubesse exatamente estas duas regras que eu acabei de explicar a você, a número 1, o a que eu troco por a qual ou as quais, e aí o a qual e o as quais vem com crase, e a 2, a que eu troco o a por aquela que ou aquelas que, e aí o aquela com acento e o a do a que com acento. Se você não soubesse essas duas regras, você nem fazia aquela questão.
O aluno falou para mim, Augusta, quando eu olhei a questão de crase, eu fiquei feliz, porque eu sei crase. Só que eu percebi que a questão era toda baseada naquela história de a que, a qual, aquela que. Eu não me lembrava daquelas regrinhas. Eu marquei qualquer coisa e pulei para outra questão. Então, minha gente, eu digo até isso. Quando a banca quer ser bem capciosa na questão de crase, ela gosta de cobrar exatamente essas duas regrinhas de a que, a qual, aquela que, porque ela sabe exatamente que os candidatos não dominam esse uso de crase. Então, atenção a isso aqui, atenção. Pense bem nisso. Ó, se dá para trocar o aqui por aquela que, nós aludimos à eleição. Ele aludiu àquela que houve em São Paulo. Deu para trocar o aqui por aquela que? Deu. Então, assento no aqui. E repito, se ele trocasse por aquela que houve em São Paulo, o aquela também com crase. Enfim, eu sei que é muito conteúdo, não é? Mas ouça de novo. Assista de novo, preste atenção e procure entender. Procure entender. Crase é um dos assuntos em que eu chamo a atenção dos alunos o quanto é importante entender o que está acontecendo naquela frase. Quando é para decorar, eu digo decore, mas quando eu quero que vocês entendam, eu chamo atenção para isso. Tá bom, minha gente querida? Então, até a nossa próxima aula, já com outro assunto por aí, tá bom? Beijo para vocês.